Para a gente entender a cidade-estado grega, a polis, Aristóteles dizia que a gente precisa olhar para o seu tijolo fundamental, a família. Então, hoje a gente vai mergulhar nesse antigo projeto, nessa planta baixa da unidade familiar, que ele via como o verdadeiro coração da sociedade. Tá, mas como era esse lar grego ideal na cabeça do Aristóteles? É como se ele tivesse escrito um manual de instruções, sabe? E esse manual se baseava em 3 pilares de poder. E é exatamente por eles que a gente vai começar. Vamos lá. O primeiro pilar, olha, esse aqui é sem dúvida o mais complicado de engolir hoje em dia. É a relação de poder entre senhor e servo. Aristóteles chamou isso de despotismo, e acredite, para ele, isso era parte fundamental da ordem natural das coisas. E aqui é super importante a gente entender o raciocínio dele. Para Aristóteles, não se tratava de violência ou opressão. A lógica era que algumas pessoas, por natureza, não teriam a capacidade de deliberação racional completa, e por isso se beneficiariam ao serem guiadas por quem tem. A ideia é que alguns nasceram para liderar e outros para seguir, e que, em tese, seria bom para todo mundo. Mas calma, que a coisa fica mais complexa. Porque o próprio Aristóteles não colocava tudo no mesmo saco. Ele fazia uma distinção crucial entre 2 tipos de servidão. Uma seria essa, por natureza. A outra era servidão por convenção, tipo prisioneiros de guerra. E essa segunda ele mesmo questionava. Ele admitia que, se a guerra fosse injusta, a escravidão que vinha dela também seria. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente a crença central dele, né? A natureza marca uns para o comando e outros para a obediência. Para ele, a hierarquia estava em tudo. Era como se a alma governasse o corpo, sabe? Essa era a ordem natural. E na sociedade, para ele, alguns indivíduos simplesmente nasciam destinados a comandar. Ok, a estrutura de poder está definida. Mas e o sustento? Como essa casa se mantinha de pé? Bom, isso nos leva direto para o segundo pilar do projeto aristotélico, a arte de adquirir bens, a famosa economia doméstica. E aqui ele desenha uma linha muito clara. De um lado, a gente tem o que ele chamava de economia, a oikonomia. Pensa nisso como a gestão natural e necessária da casa, o que se precisa para viver bem. Do outro lado, a crematística. Essa é a busca sem limites por riqueza só por riqueza. E isso para ele era algo artificial e, olha, até perigoso. E dentro desse mundo da crematística, essa busca por dinheiro, tinha uma prática que Aristóteles simplesmente detestava. Ele considerava a pior de todas, a mais odiosa e, nas palavras dele, contra a natureza. A usura. Basicamente, fazer dinheiro com dinheiro. Juros. Para ele, isso era a coisa mais antinatural que existia. Por quê? Porque o dinheiro, na sua essência, foi criado para ser um meio de troca, para facilitar o comércio. Ele não foi feito para dar cria, para se reproduzir sozinho como um animal. Essa ideia de dinheiro gerando mais dinheiro era uma perversão do propósito original. Então, já vimos a estrutura de poder e a base do sustento. Agora, Aristóteles olha para dentro de casa. Ele foca nas relações entre os membros livres da família. E esse é o nosso terceiro e último pilar, os laços de governança. O interessante aqui é que não existia um único chefe que mandava igual em todo mundo. Eram estilos de liderança diferentes. A relação do marido com a esposa, por exemplo, ele via como política, tipo a de um governante com seus cidadãos. Por quê? Porque ambos são seres racionais. Já a do pai com os filhos era real, como um rei e seus súditos. Uma relação baseada mais no afeto, na idade e na experiência. E essa diferença de papéis ia até o campo da moral. Para Aristóteles, todo mundo na casa precisava ter virtudes, como coragem e justiça, mas a coragem de um homem não era a mesma coragem de uma mulher. A manifestação da virtude dependia da função de cada um. Então a coragem de um homem se provaria no campo de batalha, enquanto a de uma mulher se mostraria na boa administração do lar, por exemplo. Certo, a gente passou pelos 3 pilares, poder, sustento e governança. Agora vamos juntar tudo isso. O que essa planta baixa da família de Aristóteles nos mostra? Vamos recapitular os pontos principais para a gente fechar o raciocínio. Então, resumindo, a casa aristotélica é um microcosmo, é o estado em miniatura. Ela se baseia em 3 relações de poder bem claras. A do senhor e do servo, que é despótica, a do marido e da esposa, que é política, e a do pai e dos filhos, que é real. E tudo isso é sustentado por um princípio econômico fundamental.
Suprir as necessidades da casa é a prioridade, muito acima do acúmulo de riqueza sem fim. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar, né? Será que essas estruturas de poder tão antigas foram completamente deixadas para trás? Ou será que elas só se transformaram, só mudaram de roupa e continuam, de alguma forma, presentes na nossa sociedade hoje? Fica aí a reflexão.